Quando se pensa no Camboja, muitos imaginam as belas florestas tropicais e o majestoso templo de Angkor Wat. No entanto, você sabia que o país ainda enfrenta o desafio de possuir milhões de minas terrestres ativas e orfanatos falsos, onde crianças são exploradas para enganar turistas? Esse é o lado sombrio do Camboja. Antigamente, o Camboja foi governado por reinos hindus e budistas, alcançando seu auge com territórios que se estendiam até a Tailândia, Vietnã e Laos. Só no século XX esse país se tornou uma colônia francesa, vivenciando tumultos durante guerras. A independência veio em novembro de 1953, mas o país foi duramente afetado pelo movimento guerrilheiro comunista Khmer Rouge entre 1975 e 1979, resultando na morte de milhões de cambojanos. Um dos eventos mais devastadores na história do Camboja foi o Khmer Rouge, que ocorreu entre 75 e 79. O líder Pol Pot buscava criar uma raça mestra cambojana através de engenharia social, resultando na morte de milhões. O país, com o apoio do Vietnã, começou a se recuperar na década de 90, alcançando autonomia política e instituindo eleições livres para se tornar a República Popular do Camboja. Sua economia também melhorou constantemente, com um PIB de 29,6 bilhões de dólares em 2022, um aumento de 5,34% em relação ao ano anterior. O PIB per capita também aumentou para 1.765 dólares em 2022, comparado a 1.658 em 2021. As principais indústrias são têxteis e turismo, mas a maioria dos cambojanos ainda depende das atividades agrícolas como principal fonte de renda. Apesar do progresso, as cicatrizes do Khmer Rouge persistem, com o país enfrentando o desafio das minas terrestres ativas, tornando o Camboja a nação com o maior número de amputados do mundo. Em média, 15 cambojanos são feridos ou mortos a cada mês devido a minas terrestres. Felizmente, o número de mortos diminuiu significativamente, passando de 4.320 por ano em 1979 para 65 em 2020. Recentemente, 3 membros de uma equipe de desativação de minas foram mortos enquanto trabalhavam na província norte de Phra. Estima-se que existam ainda milhões de minas terrestres espalhadas pelo país, sendo encontradas principalmente em áreas rurais e até mesmo em ruas de pequenas cidades remotas. Uma abordagem para remover as minas terrestres tem sido o uso de ratos africanos gigantes para farejar as minas e munições não detonadas. Esses roedores já identificaram mais de 4.500 minas e 36 mil bombas, granadas e balas. Outro efeito triste do Khmer Rouge é a idade jovem da população do país, uma vez que muitos adultos foram mortos durante o regime de Pol Pot. Atualmente, quase metade da população tem menos de 24 anos, enquanto somente 10% tem mais de 50. A idade média do Camboja é de apenas 26,5 anos, em comparação com a média global de 30,3 anos. Vale ressaltar que os sobreviventes do regime Khmer Rouge eram principalmente agricultores, uma vez que muitos intelectuais foram executados, o que dificultou o início do desenvolvimento do país. Você se lembra quando Angelina Jolie adotou seu primeiro filho do Camboja? Muitos voluntários escolhem esse país como seu principal destino, participando do chamado turismo voluntário, onde ajudam em várias áreas. Uma das iniciativas mais populares é o voluntariado em orfanatos. No entanto, muitos deles são fraudulentos, com diretores desviando dinheiro dos doadores e negligenciando as crianças que deveriam cuidar. Além disso, a maioria das crianças nesses orfanatos possuem pais. Os recrutadores convencem eles de que seus filhos vão ter uma educação melhor se juntarem a eles, quando na verdade são usados para atrair doações. Infelizmente, essas crianças muitas vezes sofrem traumas ao serem separadas de seus responsáveis, enfrentando problemas de saúde mental
e dificuldades de apego devido ao amor efêmero recebido dos voluntários. Além disso, esse país enfrenta desafios relacionados à exploração das mãos de obra infantil chinesa. Mais de 300 mil crianças entre 5 e 14 anos são forçadas a trabalhar em campos de sal, fábricas ou canteiros de obras para sustentar suas necessidades e suas famílias. Um caso particularmente triste envolve uma menina de 10 anos que perdeu um braço enquanto trabalhava em um forno de tijolos. Ela é só uma das vítimas do trabalho forçado nesse setor, onde os proprietários oferecem empréstimos aos trabalhadores em dificuldades, mantendo eles em uma armadilha. Outra questão preocupante é a exploração da barriga de aluguel por estrangeiros. Depois que a Tailândia e o Nepal fecharam suas portas para a barriga de aluguel internacional, devido a preocupações com exploração e segurança das gestantes, muitas pessoas voltaram sua atenção para o Camboja. Clínicas e agências de barriga de aluguel surgiram no país, oferecendo serviços a estrangeiros. Isso ocorreu mesmo depois do governo ter alertado que a prática é ilegal desde 2016. O tribunal do país chegou a acusar 33 mulheres cambojanas de violações de tráfico humano, depois de concordarem em carregar bebês para casais chineses. As mulheres grávidas foram detidas pela polícia e podem enfrentar até 20 anos de prisão. Elas foram prometidas com uma compensação de $10 mil pelos serviços, mas em vez disso foram detidas. As penas de prisão foram suspensas, com a condição de que as mulheres criassem os filhos sob seus cuidados. Se fossem descobertas abandonando ou maltratando as crianças, seriam enviadas para a prisão. Os casais chineses, por outro lado, perderam seu dinheiro sem obter nada em troca. Outra realidade visível ao visitar esse país são as garotas da cerveja. Essas jovens, em sua maioria com menos de 25 anos, trabalham em jardins de cerveja e bares de karaokê, empregadas por empresas de cerveja para promover seus produtos e outras bebidas alcoólicas. Apesar de sua contribuição, elas enfrentam baixos salários, condições precárias de trabalho, assédios frequentes e problemas de saúde relacionados ao consumo excessivo de álcool. Elas recebem somente $100 por mês, mal o suficiente para cobrir suas despesas. Em média, uma garota da cerveja consome 1,5 litros de cerveja por noite durante 27 noites por mês, o que pode levar a problemas de saúde, como doenças hepáticas. A maioria dessas jovens vem de famílias extremamente pobres em áreas rurais. Elas vão para Phnom Penh em busca de dinheiro para ajudar suas famílias de volta à vila. Algumas são forçadas a dormir com clientes para garantir o sustento. Felizmente, a organização Care Cambodia começou a se envolver nessa questão, implementando programas para organizar, educar e orientar essas trabalhadoras, além de fornecer linhas diretas para emergências. Tanto o governo quanto as ONGs esperam que esses esforços proporcionem a essas jovens oportunidades de que outra forma não teriam. Esse país passou por um passado traumatizante, mas sempre conseguiu se reerguer e continuar. É uma nação que verdadeiramente vive pelo famoso provérbio, abre aspas, não tema o futuro, não chore pelo passado. Fecha aspas, não existem dúvidas de que o país vai continuar a florescer, apesar de seu lado sombrio. Quando a gente explora as profundezas da história e dos desafios contemporâneos do Camboja, a gente se depara não só com as cicatrizes do passado, mas também com a resiliência e com a determinação desse país incrível. Apesar das adversidades, o Camboja continua a florescer, inspirando esperança e promovendo mudanças significativas. Nesse fascinante destino fora do radar, a gente descobriu uma riqueza cultural que vai além das imagens de cartões postais. A gente convida você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e compreensão, explorando não só as belezas naturais e arquitetônicas, mas também as histórias das pessoas que moldam o presente e constroem o futuro. Se você busca experiências de viagem significativas e deseja ir além dos destinos convencionais, junte-se a nós nessa jornada única. Descubra, aprenda e se inspire, porque existe um vasto mundo lá fora
esperando para ser explorado. Vamos viajar além do convencional, a destinos que merecem ser conhecidos e compreendidos. Inscreva-se agora no canal Destinos Fora do Radar e faça parte dessa incrível jornada de descoberta. Vamos desbravar juntos os destinos que muitas vezes ficam nas sombras, revelando a beleza e a complexidade que tornam cada lugar único. Viaje com a gente e descubra um mundo além do óbvio.